Vai ter conversa, Vai ter conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. A gente começa agora com uma série de episódios especiais sobre a pandemia e vai ter muito papo e vai ter muita discussão com temas que atravessam muito a nossa vida. E a gente começa falando de feminismo e suas mutações, com a Lígia Ferreira, doutora em Estudos Literários da UFAL, professora do curso de Letras e Libras e do mestrado profissional em Letras, ex-diretora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, uma carioca alagoana, negra, militante ativista feminista, mãe solo de Yara e repleta de energia para estudar, ler, abraçar, amar e se indignar contra a injustiça, contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia no cotidiano, em defesa da vida, da liberdade, para uma luta antirracista por uma sociedade emancipada e emancipadora. E para falar com ela, a gente tem a Bruna Teixeira, antropóloga visual, readora audiovisual e editora. Bruna se ocupa em investigar as imagens como forma de pensamento e conhecimento, atuando com a produção de conteúdos verbovisuais que nos façam refletir sobre as questões da vida em coletividade. É idealizadora e diretora-presidenta do Ateliê Ambrosina, pesquisadora no núcleo Mandacaru da UFAL. Maceioense, branca, periférica, lésbica, mãe e feminista. A gente começa agora a primeira parte desse papo. Vai ter conversa e vai ter conversa durante a pandemia, sim. A gente hoje vai levar mais ou menos assim, a gente vai criar uma espécie de ping-pong aí, vamos jogar 3 provocações, e aqui não vai ter nem quem entrevista nem quem responde, vai ter, na verdade, 2 opiniões sobre essa provocação, de diferentes perspectivas, né? Acho que a gente consegue, inclusive, encontrar muita coisa do que nos agrega, do que nos une dentro da nossa diversidade, minha e de Lígia. O que a gente batizou aí de ping-pong, nem sei se existe essa forma de debate. Mas então a gente vai começar pelo primeiro ponto, né? A gente vai percorrer 3 pontos, só que a gente gosta muito da participação também de vocês, então a gente vai tentar se policiar para que a gente faça tudo em 30 minutos, mais ou menos, para que a gente deixe também meia hora abertas perguntas e que a gente possa fazer essa troca legal. Sim. Vamos lá. Gente, vamos no ping-pong lá? Vamos lá. Eu vou dizer qual foi o primeiro ponto da organização que a Bruna fez, maravilhosa, e ela escolheu Covid-19, privilégios e desigualdades, né? E todo esse... Como é que esses processos eles se desenvolvem, pensando na América Latina até chegar aqui à nossa localidade. Então, Bruno, começa aí, depois eu pego meu gancho. Gente, então, o que eu venho pensando muito durante esse tempo é que a gente sabe que o vírus por si só, ele não discrimina, né? Talvez ele seja o elemento que mais trata igualmente todo mundo, assim, né? Porque diante do risco da gente se contaminar, da gente adoecer, ou da gente perder alguém que a gente ama, para o vírus, a gente é tudo igual. Só que acontece que a gente sabe que o Estado trata a gente de uma forma muito diferente, né? Há bastante tempo a gente já sabe disso, tanto na América Latina, tanto no Brasil, quanto aqui no Nordeste, em Alagoas. Então, essa melancolia que a gente vive, eu acho, a pandemia, aqui em Maceió, em especial, onde a gente mora, ela não coloca esse desamparo em suspensão. Na verdade, essa melancolia, ela colide as orlas mais ainda da cidade, né? Numa hierarquia muito brutal, assim. Então, tem aqueles, por um lado, que vão ser protegidos contra a morte, né, a todo custo, aqueles que as vidas são consideradas menos valiosas, né? Então, embora os efeitos dessa pandemia aqui do coronavírus tenha sido bastante modesto ainda em Alagoas, né? A gente está chegando agora em 100 mortes, né? Nós somos um estado que ocupa o ranking do pior isolamento social. E a gente sabe onde isso vai dar, né? A gente já está vendo isso acontecer nos outros estados do Brasil. Então, acho que para quem desejava assistir um cenário fílmico, assim, de um filme pós-apocalíptico, né? Não consumista, sem engarrafamento, sem poluição, né? Um país esquecido mesmo, com certeza
nesse período da Covid-19 não é aqui, né? A periferia está a todo vapor. E, então, acho que o que a gente tem de mais certeza é que essa pandemia veio para escancarar mesmo as desigualdades e os privilégios, né? Então, há uma presunção assim, de quem não segue essas regras, né, esses cumprimentos de regras do isolamento na periferia, como se fosse uma mera desobediência, né? E a gente sabe que não é. Um projeto muito antigo, que a gente vai falar um pouquinho, né? E que agora está aí para todo mundo ver, né? Então, a depender dos modelos, né, de sobrevivência e de precarização da vida, os níveis de exposição à morte são muito diferentes. Então, a gente faz compreender esse isolamento pelo risco de morte também muito diferente, porque já havia uma noção de exposição à morte muito alta, né, nas nossas periferias. Então, a governos autoritários, né, vamos falar um pouquinho dessas medidas. O que a gente vem assistindo nos governos autoritários, por exemplo, da América Latina, é um aumento gradativo de medidas autoritárias que estão disfarçadas numa primeira instância de medidas preventivas, né, do coronavírus, mas que, se você for ver um pouquinho mais de perto, esses sujeitos, né, dessas medidas, eles são muito bem definidos, né? Então, são medidas que incluem o nacionalismo ao extremo, uma supremacia branca, uma violência contra as mulheres e contra as populações queer e trans. No Peru, para vocês terem uma noção, eles adotaram uma medida recentemente que divide homem e mulher para sair de casa, para fazer compras. Então, tem o dia do homem e tem o dia da mulher. Embora a gente não tenha o menor condição de avaliar a eficácia desse tipo de medida, né, isso está acontecendo. E isso passa a ser uma violência ao extremo do direito de ir e vir da população trans, por exemplo, das pessoas trans, na medida em que quem vai definir que a pessoa trans é um homem ou uma mulher na rua é a polícia. É a polícia que está armada e que está permitida para matar quem desafiar a quarentena, né? Na Venezuela, por exemplo, em muitos presídios também da América Latina, inclusive no Brasil, né, o coronavírus virou uma bomba relógio, assim, né? Seus presídios fizeram com que virassem bombas relógios. Então, recentemente agora também na Venezuela, que foi proibido o direito da visita, né, aos presidiários, teve uma rebelião, 47 mortos, né? Então, há muito tempo, várias ONGs da América Latina e do Brasil já vinham denunciando o estado precário desses presídios, né? No contágio de doenças, né, como o coronavírus, que agora virou um barril de pólvora, né? Então, são medidas destiladas aí de governos já autoritários que estão se aproveitando, inclusive, né, dessa maquiagem para ainda mais se jogar dentro do autoritarismo. Então, aqui no Brasil, eu não vou falar agora, eu acho que a gente pode falar mais para o final, porque talvez essa inconstância nossa, né? Talvez o coronavírus venha num outro formato para a gente, vamos deixar mais para o nosso último tópico. E um pouco isso. Queria passar agora, Lígia, para você. Bem, Bruna, o que você falou, e aí o que a gente discutiu, né, para pensar junto com todas as pessoas que estão participando aqui conosco dessa live, né, nós já temos aí 33 pessoas, junto 34 agora conosco, pessoas queridíssimas. Esse momento é um momento que nos faz pensar muito, porque desde o convite e a elaboração da proposta que vocês fizeram, eu fiquei pensando muito em cada palavra, né, que o título escolhido traz. E aí são muitas leituras, tanto leituras teóricas quanto leituras da realidade, quando a gente convive no cotidiano com o grave dilema do papel, não é, das mulheres na sociedade desde sempre, e o papel das mulheres na sociedade atual,
né? Nesse momento em que há uma exigência que todas as pessoas fiquem dentro de um espaço que historicamente foi tido como espaço das mulheres. Mas a pergunta que eu sempre faço nesse discurso, né, do espaço historicamente das mulheres, é uma pergunta, lógico, que não é só minha, mas é uma pergunta que foi ecoada aí por diversas outras teóricas, né, como a Simone de Beauvoir, como a própria Virginia Woolf e todas as outras, de quem são, de fato, essas mulheres que estão nessas casas. E aí, eu queria que a gente refletisse pensando, lógico, né, nessa diversidade dos feminismos, dos pensamentos que nós, mulheres, temos em Maceió, no Brasil, no mundo, a importância de refletir de quem de fato são essas mulheres e qual ocupação que essas mulheres têm. E trazendo uma reflexão sobre a América Latina, e aí a gente vai pensando, né, no efeito que a América Latina tem da atuação dessas mulheres. Aí você falou do processo de encarceramento, do processo da divisão de papéis e tal. E aí eu vi algumas matérias falando sobre os 20 países com maior violência contra as mulheres. Muitos deles estão na América Latina, né? Incluindo o Brasil, que é o 5º país mais violento desses 20. E aí pensando que esse acesso dessas mulheres que estão dentro de casa e que muitas vezes ficarão dentro de casa, né, porque estão ali mesmo exercendo o isolamento solicitado e premente, né, importante para todas nós, mas é preciso também pensar naquelas que não podem, né, estar neste isolamento porque precisam buscar, né, a sua sobrevivência. E aí, quando a gente observa as diversas reportagens das filas quilométricas, né, dos auxílios emergenciais, a gente consegue perceber tudo isso que estou falando aqui, o grande número de mulheres ocupando essas filas. Eu vi uma matéria hoje sobre a fila da entrega de cesta básica, né, e eu fiquei observando, eu acredito que eu vi uns 3 ou 4 homens nessa fila enorme. Então, eu me lembrei muito, e para começar a nossa provocação, e você dá o toque quando der os 5 minutos, tá? Essa provocação com a fala da Sojourner Truth, que nesse livro aqui, ó, que a Djamila Ribeiro cita, né, do lugar de fala, que foi um discurso que ela fez na Convenção dos Direitos Humanos de 1851, lá em Ohio, nos Estados Unidos, e que ela intitula "E Eu Não Sou Uma Mulher". E ela vai trazer essa discussão do porquê a sociedade nunca vê a mulher negra como uma mulher, né? Como uma mulher que os próprios participantes da convenção, nos seus discursos, diziam que para que as mulheres tivessem direitos iguais aos homens, era preciso observar que elas precisavam de ajuda ao descer as carruagens, né? Ao serem acompanhadas por esses homens. E ela pergunta: eu, como mulher negra, nunca tive uma mão voltada para mim, para me ajudar a descer da carruagem. E aí eu me pergunto bastante, eu venho me perguntando nesse processo de pandemia do vírus, né, do Covid-19, que já teve as suas mutações, está tendo as suas mutações, para usar o termo que você adota no título, da importância de nós observarmos que há, sim, não é, um apagamento do papel dessas mulheres, e eu acho que esse momento é propício para a gente discutir efetivamente esses feminismos, né, incluindo especialmente o feminismo negro, que concordo plenamente com a Giovana Xavier, que é uma pesquisadora da UFRJ, que elaborou o catálogo das intelectuais negras, que estou eu e Ticiane, né, daqui de Alagoas, desse catálogo, e que ela vai defender que a mulher negra ela é a protagonista das práticas feministas, né, desde a sua ancestralidade, por conta
dos papéis que as nossas Iabás tiveram e têm, as nossas mães pretas, que esse governo autoritário e os governos autoritários da América Latina querem matar, ainda mais nesse momento. Bom, então, quero lançar essa provocação e aí, ao longo desse processo de discussão, eu vou trazendo alguns pontos. Acho que seria legal, Lígia, ainda nesse primeiro tópico nosso, de você falar um pouquinho da necropolítica, assim, né? Sim. O conceito talvez seja interessante, que é algo que é um projeto político que está funcionando agora. Assim. Ok. Bem, né, nesse livro lá, né, aquele Mbembe vai falar sobre a necropolítica, o biopoder, o estado de exceção e a política de morte, que, infelizmente, nós estamos vivendo de forma explícita, né? Porque nós, desde o processo de escravização brasileira, nós sempre vivemos, principalmente a população negra, sempre viveu, não é, um projeto de morte, não é, um projeto de política de morte. E aí eu venho refletindo muito sobre esse processo, estava até meio angustiado, eu gostei do termo que você usou da melancolia, né? Porque antes o professor de filosofia era chamado de professor de melancolia. E eu com essa formação, eu gostei do seu termo, eu acho que eu estava melancólica e agradeci a oportunidade que vocês me deram para sair um pouquinho, né, do casulo e tentar aqui, junto com vocês, discutir e tentar propor, né, ações para nós sairmos dessa situação. Porque não é só o vírus, né, que nos preocupa, não é? O vírus, ele é um dos elementos que tornou explícito a grande desigualdade, o apartheid, né, social que o nosso país sempre teve. E o Achille Mbembe fala um termo que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte, que a cidade do colonizado ele é sempre uma cidade mais fraca, sem recursos, é o espaço de morte. E isso é tão sério que nesse momento nós estamos vendo, né, na televisão, e aí eu quero fazer menção ao Instituto Negro de Alagoas, né, parabenizá-lo pelo trabalho sempre importante que faz, de ter solicitado à Secretaria de Saúde a inserção do indicador raça-cor, né, no boletim epidemiológico, que é super importante para a gente poder analisar os dados e elaborar políticas públicas, né? Apesar do novo ministro da Saúde, no pedido que foi feito a ele, esse mesmo pedido foi feito a ele, ele disse que não era necessário esse indicador porque não havia nenhuma prova de que a doença se vinculava à questão étnico-racial. Então, é dessa forma que a gente percebe, não é, o que é uma necropolítica. Não é? É um processo em que as políticas, e aí pensar a política como um conceito de espaço público coletivo, de divisão, de partilha, não é? Em que as pessoas negras nunca estão. Então, o espaço de pensar as leis, de pensar políticas públicas, de pensar serviços, quase sempre não conta com a participação, a protagonização da população negra. Daí, muitos coletivos, daí muitas ações, né, em paralelo, ONGs, atividades como as que vocês fazem, porque o Estado não assume o seu papel. E daí, as pessoas, porque são pessoas, né, resistentes, eu não gosto da palavra resiliente, resistentes e atuantes, promovem ações e projetos para que elas possam, sim, ter, não é, o direito que lhes cabe, que é o direito à vida. E não é o direito a uma vida mais ou menos, mas é o direito à vida na sua plenitude. Mesmo que dentro do sistema capitalista já sabemos que quase é impossível, né? Temos direito a uma vida plena. Mas esse projeto capitaneado, né? E aí eu vou ser redundante, né? Por um capitão fracassado, né? Que atenta contra o seu próprio quartel, porque discorda da lei que ali estava estabelecida, mostra para nós a grande contradição que o nosso país assumiu, não é?
e coloca nas mãos de um fascista, né, o papel de fazer aquilo que o país sempre fez, de forma velada ou de forma desvelada, que foi matar a população negra, não é? Evitar que a população negra tivesse acesso à universidade, evitar que a população negra tivesse acesso a trabalhos, não é, que estejam para além dos serviços de entrega, de limpeza, não é? Sem nenhum demérito a essas profissões, porque são muito importantes. Mas a essas pessoas, muitas vezes, não lhe cabem escolhas, né? A elas é pré-determinado. Então, o Brasil sempre foi assim. E esse projeto de necropolítica, esse projeto de política de morte, sempre foi brasileiro. Sempre na verdade, a origem do país é uma origem necropolítica, não é? Em que as pessoas que foram sequestradas, como diz o Marcus Red, que é historiador norte-americano, as pessoas que foram sequestradas da África e trazidas para o Brasil, elas fizeram parte, essencialmente, desse projeto de estado de morte, não é? De política de morte, no qual algumas pessoas sobreviveram e até hoje estão, né, tentando reparar essa grande violência e, lógico, não conseguirão. E num momento como esse de pandemia, a gente percebe o efeito disso, porque eu estava lendo um artigo Publica. Na verdade, é Pública, é uma rede de jornalistas, mulheres, inclusive, independentes, brasileira. Aí o site é Publica, ou Publica, no caso, né, porque não tem acento, apublica.org. E aí elas fazem investigação, são jornalistas investigativas, e elas vão dizer que do dia 11 ao dia 26 de abril, o número de contaminação da população negra quintuplicou. Então, isso é necropolítica, isso é política de morte. E por isso que, todas as vezes, o presidente avança e recua quando ele percebe que os dados mostram que essa população que está morrendo é a população pobre e negra. Então, para ele, não há importância nisso. Não é o projeto desse governo. Vamos lá, agora você. Fala um pouquinho aí também dos seus estudos sobre gênero, violência e Zika, trazendo o enfoque na população, nas pessoas com deficiência, porque eu acho que isso é importante também. Exato, eu acho que mergulhando agora mais no segundo tópico, né, esse recorte mais de gênero, violência, você já começou falando, eu acho, né, que essa casa, ela pode ser um espaço de violência, né, doméstica, principalmente em países e estados, e como Alagoas e como Maceió, né, que sempre tiveram no topo do feminicídio, da agressão contra a mulher. Então, é como uma matemática muito fácil, né, da gente prever que esse confinamento, né, essas mulheres em casa e esses homens também em casa, porque há uma questão aí que o ambiente da casa é insuportável para muitos homens, né? Muitos homens, eles acham a casa um lugar insuportável. Eles entram em casa para simplesmente fazerem as necessidades fisiológicas, quase, né? Comer, beber, dormir, né? Ir no banheiro e, enfim, fazer sexo. Sim. Então, tem um processo de estar num ambiente doméstico que é insuportável para essa figura, para muitos homens, né? E essa mulher tem que conviver com um agressor, um possível agressor. Então, dentro de cidades e estados que já dominam o topo do ranking, né? Além disso, né, uma outra questão também que toca o gênero aí, no caso das mulheres, é a economia do cuidado, né? Essa economia do cuidado, ou seja, as mulheres trabalhadoras mais precarizadas, elas perderam o seu elo fundamental para a sua sobrevivência, que é o apoio das avós. As avós que ficam com os filhos, né, para que elas possam trabalhar. Né? Então, esse rompimento desse elo, né, nessa economia do cuidado também foi muito abalado e está sendo abalado. Né? E quando você tem, por outro lado, os equipamentos do Estado também parados, desativados, isso amplia a desigualdade de gênero.
né? Então, o que a gente está vendo realmente é um escancaramento de um monte de coisa, né? Inclusive dessa desigualdade, porque por mais que essa mulher que trabalha e continua trabalhando, não tem o elo da economia do cuidado foi quebrado, porque ela não pode comprometer a saúde da mãe, né? Da avó, que fica com os filhos, né? E você tem um marido em casa que não fica com os filhos, então essa desigualdade ela ainda ficou mais gritante, né? Sim. Acho que uma terceira coisa são as mulheres bem-sucedidas profissionalmente, né? Sejam as mulheres que a pandemia também tocou, né? Sejam as mulheres de elite, sejam as mulheres que, como nós duas, eu imagino, a gente rompeu o ciclo de pobreza da nossa família, né? Nós fomos um disjuntor, talvez, um marco, né? De quebra da pobreza da nossa história familiar. Sim. E que a gente também se tocou a partir do momento em que a gente volta para casa e a gente tem que faxinar, fazer comida, cuidar de filho, blá, 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 brisola, né? Para quem tem pessoas que contribuem, né, com carteira assinada, empregadas domésticas ou diaristas, não tem mais essas mulheres para estar com elas, então, ao mesmo tempo, se torna uma multitarefa, né, porque você também não vai deixar de trabalhar, né? A gente vai estar continuando para tentar manter esse lugar no mercado de trabalho, principalmente para quem é MEI, para quem é autônoma, né? Para quem é empresário. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente não pode abandonar esse corre, ao mesmo tempo a gente está lá e está na luta com essas multitarefas domésticas também. Então, isso também nos tocou. Quero falar também das mulheres trans e das mulheres travestis, né? Então, são mulheres que já vivem em sistemas precários de sobrevivência, né? Ou seja, elas já lidam com raríssimas oportunidades de trabalho formal, né? E continuam nas ruas, né? Para a sua sobrevivência, para a sobrevivência de suas famílias, né? Então, para além disso, fora o confinamento, que, imagine, né? A gente imagino que todos os grupos que de alguma forma já sofriam opressão e que continuam sofrendo e vão sofrer para o resto da vida, ainda assim tem que lidar com esse confinamento com as nossas paranoias, né? Imaginem as mulheres trans, imaginem os homens trans, né? Imaginem que a todo momento é preciso reafirmar sua aceitação, reafirmar as relações amorosas, serem aceitos, né? Para se sentirem melhores e com autoestima, enfim, bem, né? Então, são vários toques que essa pandemia vem abalando e ruindo. E, por fim, não podia deixar de comentar. Hoje, a gente no Nordeste, aqui, inclusive em Maceió, no estado de Alagoas, a gente tem um encontro, né? Um encontro de uma pandemia com uma epidemia, que é a epidemia da Zika, né? A Zika, ela nunca nos deixou. Nunca, nunca. Só em Alagoas, até agora, a gente já tem 30 casos confirmados. Então, veja só, em que momento a Zika, essa mobilização mundial, ela parou? A partir do momento, né, na época, em 2015, né, quando havia uma mobilização social, né, humanitária, que vinha em torno que via as criancinhas das cabecinhas miudinhas, né, com microcefalia, e tinha aquela comoção, que foi, não sei se vocês... Eu peguei Zika, eu peguei chikungunya, eu peguei tudo quanto é possível. Então, assim, imagina, essa comoção, ela parou a partir do momento em que se comprovou que esse vírus, ele está muito bem localizado. Primeiro, ele está localizado nos trópicos, na América Latina, no Nordeste, no sertão. Pronto. Vamos parar de falar sobre isso, né? Além em lugares de condições sanitárias precárias. Né? Precárias. Então, essa epidemia, ela afeta diretamente mulheres, né? Mulheres que engravidaram, decidiram ser mães, e que essa semana o STF negou a possibilidade de não criminalização do aborto para mulheres
com contágio de Zika, né, grávidas e em plena pandemia. Ou seja, o que está passando na cabeça dessa mulher? Né? A depressão que ela está sentindo, o sofrimento que ela vai sentir, o risco entre uma epidemia e entre uma pandemia, tudo ao mesmo tempo. E isso o STF ainda não proibiu e continua controlando nossos corpos. Né? E para encerrar, claro, né, já que a gente tratou e eu falei mais superficialmente sobre as crianças com a microcefalia, a deficiência, né? Não é impossível hoje, né? Hoje o feminismo, e se a gente falar de diversidade, não incluir a deficiência. Assim. Acho que a gente está pecando muito ainda em Alagoas, em Maceió, quando a gente não fala da deficiência, quando a gente está falando da diversidade, né? Deficiência da diversidade corporal. Então, que tem suas adaptações e tem suas especificidades de vida e de sobrevivência, assim como todas as outras formas de vida. E por que eu quero fazer esse recorte? Porque, primeiro, que a deficiência, acho que representa a maior minoria do mundo. Né? É 1 bilhão de pessoas com deficiência e que a maioria, 80% delas, continuam vivendo em periferias, em estágios precários, né, de saneamento básico e sanitário. Baixa escolaridade, menor participação econômica. Então, aqui no Brasil, Lígia, as pessoas que estão dentro desse recorte, né, de pobreza, de baixa escolaridade e deficiência são mulheres negras e mais velhas. Sim. Então, assim, imagine, a gente mistura isso tudo, a gente ainda assim tem esse recorte da deficiência em lugares com uma precarização de higiene em plena pandemia e em plena epidemia da Zika. Né? Então, é preciso falar mais nos recortes de gênero que essa pandemia tem, junto com o encontro da epidemia da Zika. Né? Agora com você. Faça essa palavra. É tão interessante que quando nós fizemos a divulgação, né, eu até pedi desculpas a uma professora que nós temos, que é surda, porque nós não teríamos tradução em Libras, né, nem legenda, por conta da importância que eu e Bruna conversamos sobre isso ontem, né, da importância da participação das pessoas surdas, né, das pessoas cegas, nesses processos de reflexão e discussão acerca dos efeitos dessa pandemia, que se junta a muitas outras, né? Muitas endemias, muitas epidemias, e aos conceitos que eu já falei até agora, né? Do apartheid, da cidade do colonizado, que faz com que essas pessoas elas sempre estejam à margem, né? E aí, nesse nosso diálogo, muitos fatores foram apresentados, né? Você lança muitas questões que nos fazem refletir bastante sobre o que algumas pessoas vêm apresentando, inclusive nas redes sociais, porque o fato de nós estarmos em casa também fez com que as pessoas produzissem muita coisa, né? E foi produzido muito material virótico também, né? Porque que tem uma importância, tem um prejuízo para o processo. Tem um prejuízo para o processo, tem um benefício para o processo, né? E é neutro, ou seja, aquela pessoa que poderia nem ter feito nada, ter ficado quieta lavando a casa, né? Que é o que a gente mais faz agora. E aí, eu fiquei refletindo justamente sobre o que o Adilson Moreira chama de racismo recreativo. A maior parte desses vídeos engraçados, né, que eu tenho recebido e tenho visto, tem sempre uma pessoa negra, inclusive os memes, né? Tem sempre uma pessoa negra como o objeto da graça, né? Veja que coisa interessante que é o nosso país, né? A pessoa negra ela está no espaço, e a Sueli Carneiro refletindo sobre o papel
do Abdias Nascimento como parlamentar, ela falava sobre isso, né? Que no Brasil, o jogador de futebol, o artista, como negro, é que tem destaque. Isso continua até hoje, não é? Raramente se vê, eu tenho visto muitas lives, e geralmente vejo pessoas negras participando das lives, geralmente quando é um coletivo de pessoas negras. Né? Então, raramente se vê nas lives discutindo muitas questões pessoas negras, geralmente são pessoas brancas. Esse discurso da branquitude, ele é um discurso que torna mais evidente, não é, esse apartheid social que o Brasil tem. E aí, quando a mídia traz a descoberta, entre aspas, né, a descoberta da ausência de água, e aí eu estou lendo esse livro aqui da Conceição Evaristo, O Beco da Memória, e ela vai falar que é um processo de desfavelamento, ela vai falar sobre o processo de desfavelamento, do qual ela também participou. Mas ela cria a descrição das personagens, e tem um elemento que me chama muita atenção quando ela fala sobre a torneira de cima e a torneira de baixo. A torneira de cima é a torneira em que, se você tiver acesso à água, você precisa pagar. E aí, o dono do armazém criou os quartinhos para tomarem banho, aí ela diz, de chuveiro. Aí tem uma das personagens que diz assim, que ficava observando as pessoas saindo dos chuveiros. Até hoje, isso daqui foi em 1980, até hoje, existem lugares em que as pessoas não têm água. Não é água para beber, porque água para beber ainda é luxo em alguns lugares. Água para tomar banho. Então, num processo como esse, todas essas variantes que você foi apresentando, né? Dessas pessoas que necessariamente precisam estar nas ruas, e elas não estão ocupando as ruas, como eu falei antes, né? Lá, elas não estão ocupando as ruas naquela dicotomia que a Simone de Beauvoir colocava, né? Ocupação do espaço público, ocupação do espaço privado. Elas estão obrigatoriamente ocupando os espaços da rua, mas não são os espaços da rua da ascensão social, são os espaços da rua marginalizados. E aí tem um texto que eu estou lendo também desse livro, então indica todos eles. Veias feministas, da Amanda Ouvir, que ela vai dizer, as mulheres negras ocupam os espaços das ruas, mas não são os espaços das ruas que são privilegiados. Os shopping centers, né? As lojas chiques, as grandes farmácias, os cinemas, elas estão ocupando as vielas, os becos e as escadas, como sempre fizeram. Esse processo de mobilidade urbana da mulher negra, eu vejo muito aqui no meu condomínio, é um processo que sempre colocou a mulher negra em risco. Quando fala da mulher negra na rua, né, quando se fala, por exemplo, do estupro das mulheres, a pergunta que eu sempre me fiz é: não se preocupam com o estupro das mulheres negras, porque as mulheres negras elas estão sempre nas ruas. Os espaços das mulheres negras sempre foi o espaço da rua, não é? Porque ela precisa sair de um lugar para outro. Ela foi sequestrada da África para o Brasil. E tem o início do livro do Marcus Hedke, esse daqui. Depois eu posso colocar aí, quando a gente fizer a gravação do vídeo, né, todas as referências. A introdução desse livro ela é angustiante, porque ele vai contar a história de como essa mulher negra ela foi sequestrada e, mesmo resistente, ela não conseguiu superar a força dos homens que, a qualquer custo, colocaram ela dentro do navio negreiro, que primeiro no bote e depois no navio negreiro, porque sempre ficava em alto mar. Mas é importante que a gente pense sobre isso. Quando se fala em isolamento social, o discurso é sempre o discurso da hegemonia, não é? Da classe média, em que as pessoas têm os seus quartos, não é? Em que as pessoas têm o seu espaço. As pessoas pobres, as pessoas que estão nas periferias de Maceió, elas dividem os mesmos espaços dentro de casa. E muitas vezes as mulheres são as responsáveis pelo sustento da casa e precisam, por serem obrigadas, muitas vezes, pelas suas patroas, né? Irem para as casas, realizarem o trabalho doméstico, porque as mulheres de classe média alta, não é? E mulheres ricas não conseguem fazer o trabalho doméstico, porque assumem esse papel como o papel das mulheres pobres. Então,
E veja o conflito, porque por isso que é tão importante falar sobre feminismo, né? Porque é a mulher que explora outra mulher, que vai explorando, que se explora, que é explorada pelo poder do macho, como dizia lá a Elis Safiotti. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. Acho que esse momento é fundamental, não é? Como todos foram, mas nós estamos neste, né? Precisamos falar deste. É importante que a gente reflita sobre a importância das relações que são instituídas, não é? Nessa sociedade, e o que sobra para a mulher, em especial para a mulher pobre, em especial para a mulher negra, e para nós entendermos o quanto, não é danoso nós percebermos, e lendo os boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde, o mapa epidemiológico, que os bairros mais periféricos são os que têm maior número de contaminação. O vírus começa democrático porque ele vem, quer dizer, nem é democrático, porque o vírus o vírus termina contaminando pessoas que viajaram, ou seja, que têm um poder aquisitivo altíssimo, né, que foram para a Ásia, que foram para a Europa, que retornam para Maceió e que terminam disseminando entre as outras pessoas que estão ali, e que essas pessoas que viajaram terão condições, sim, né, de se tratarem, mas as pessoas que estão nas suas casas trabalhando ou que estão fazendo serviços essenciais não têm condições de se tratarem, por muitas vezes negarem o fato da doença, porque isso também é um fator, não é? O discurso da necropolítica termina invadindo a cabeça das pessoas e fazendo com que elas neguem a existência do vírus e neguem também a importância de recorrer aos serviços públicos, né, de saúde, e aí faz com que essas pessoas terminem em casa adoecendo todos os seus e as suas, não é? Então, é algo extremamente complexo. E antes da gente terminar esse episódio, eu trago o boletim Covid-19 em Alagoas, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde. Hoje, dia 14 de maio, o boletim mais recente divulgado tem 2.972 casos confirmados de pessoas contaminadas pelo Covid em Alagoas, 177 mortos e 1.844 pacientes curados. Agora a gente encerra com a Bruna fazendo uma provocação que elas vão responder semana que vem, no próximo episódio, que elas voltam para a parte final desse papo e para a conversa com as pessoas que interagiram pela internet. Essa pandemia obrigou a gente também, de uma forma inédita, muitas pessoas ao isolamento, né, total, uma convivência forçada também para muitos vista como algo agradável e tranquilo, para outros vista como uma forma invasiva, né, uma forma opressora. Muitos sortudos e muitas sortudas acabam criando ócio, conseguindo fazer do ócio criativo, e outros não, né, um ócio depressivo, né? Então, e agora, assim, qual o mundo que a gente quer, né? E como é que ele vai ser, e como é que vale a pena viver depois disso tudo, né? Fica em casa, que vai ter conversa, sim, na pandemia. Vamos conversar.